Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos. Você já sentiu aquela dor nas costas que limita a sua vida? Aquela dorzinha na coluna que vai e volta, você trata, depois ela volta? Pois é, a dor na coluna, ela deixa de ser um caso isolado nas suas costas e torna a causar várias consequências na sua vida. Eu sou a professora Débora Prado, sou instrutora de yoga, de pilates e personal trainer, e há 20 anos que eu ajudo a eliminar a dor nas costas das pessoas. Tudo bem com você? E você, quando sente dor nas suas costas, o que você faz? O que você acha que deve fazer? Existem várias consequências na sua vida que a dor nas costas pode causar. As consequências físicas, elas vão afetar todo o seu corpo, pois a coluna é o centro do seu corpo e no meio da sua coluna, dessa pilha de ossos, tem a coluna, a medula espinhal. E a medula espinhal, ela é o centro elétrico do seu corpo, é o centro nervoso do seu corpo. Então, tudo que acontece com a sua coluna vai se irradiar para todo o seu corpo. Quando você machuca a coluna, ela não vai se regenerar como a musculatura. E você vai ter que aprender a conviver com uma alteração na estrutura da sua coluna. Porém, não perca as esperanças. Você pode sim aprender a conviver sem sentir dor. Você pode aprender a fazer os exercícios corretos. Mas quando você está com dor nas suas costas, ela pode causar uma tensão na região, os músculos ao redor, eles se tensionam inconscientemente para que se proteja aquela parte. Você machucou a sua lombar, os músculos da região, eles vão se tornar tensos, causando nódulos, espasmos de dor, contraturas e falta de mobilidade. Você passa a ter medo de se movimentar. E quando você não se movimenta, as coisas só pioram. A dor na coluna, ela pode alterar a forma como você anda, como você pisa no chão. Para se proteger da dor, você começa a ter movimentos compensatórios para encontrar um equilíbrio e tentar fugir daquela dor. E essa dor, ela é inconsciente, faz com que você sinta medo de se movimentar, medo de se exercitar. Então, você começa a ter várias dificuldades no seu dia a dia. Essa dor na sua coluna, ela consome muita energia do seu cérebro, da sua mente. Então, você tem um cansaço mental, você se sente fatigado. Então, você começa a ter ansiedade, tristeza, depressão, por causa de uma dor na coluna. Por que uma depressão? Porque eu sei que tem muitas mulheres aí que sentem dor nas costas, mas deixam de cuidar de si para cuidar dos outros e precisam de um momento para se conhecer, cuidar melhor de si mesma. Porque se você não fizer isso por você, minha querida, ninguém vai fazer. E se você não fizer as atividades dos outros, eles vão ter que se virar sozinhos. Isso mesmo. E você vai tratar de se cuidar para você poder viver melhor e eliminar essa dor que te causa tristeza, que te causa depressão. Por quê? Porque você se sente limitada. As atividades do dia a dia, as atividades de casa, domésticas, elas começam a se tornar mais difíceis. E pequenos movimentos do seu dia a dia passam a ser difíceis. Então, você tem que fazer um plano para como você vai se movimentar. Isso também é muito cansativo. Você quer lavar uma roupa, quer estender uma roupa no varal, você quer lavar uma louça, coisas que são muito corriqueiras no dia a dia, passam a se tornar mais difíceis. Às vezes, até escovar o dente, você tem que inclinar o tronco para escovar o dente, vai incomodar a dor na coluna. E aí você vai ficando cada vez mais reativa, você vai querendo eliminar essa dor, parando de se movimentar. E aí é que muita gente se engana, porque se você parar de se movimentar, as coisas vão só piorar. Porém, você tem que saber
como você vai precisar se movimentar corretamente para eliminar essa dor. Essa dor na coluna, ela também te traz prejuízos financeiros, porque você precisa ir para consultas, fazer exames, fazer fisioterapia, tomar remédios, e não são remédios baratos. Muitas vezes você precisa se adaptar à sua rotina, comprar alguma coisa para você se ajustar melhor na cama, na cadeira. Então, para que você possa evitar as consequências da dor na coluna, você vai precisar aprender a se exercitar, porque os tratamentos, eles vão aliviar as tensões, vão aliviar as dores, vão fazer uma analgesia nas suas costas. Porém, para você eliminar a dor na sua coluna, você vai precisar aprender os movimentos do seu corpo. Sim, porque muitas vezes a gente não sabe como se mexe, como usar os movimentos do corpo. Você vai precisar aprender primeiro sobre a sua respiração. O movimento da respiração, ele é sincrônico com o movimento dos seus órgãos. E a sua coluna, ela é o eixo de toda a sua estrutura física. Quando você começa a trabalhar os exercícios respiratórios, os músculos ao redor da coluna, eles tendem a se destensionar. Você vai relaxar os músculos mais profundos do seu tronco, do seu abdômen, da sua coluna, para que assim você possa soltar as tensões profundas e liberar as tensões mentais, as tensões emocionais e as consequências no seu corpo. As tensões físicas, elas podem irradiar para o seu corpo. Por exemplo, se você tiver uma dor no seu pescoço, você vai ter dores de cabeça, dores nos olhos, tontura e dificuldade de respirar. Se você tiver uma dor na sua lombar, você vai alterar a forma como você anda e a ativação muscular do seu quadril, prejudicando assim o seu joelho, sobrecarregando o seu joelho, o seu tornozelo, podendo sentir outras consequências articulares também. Então, para você eliminar e controlar a dor na coluna, você precisa seguir um treinamento. Você precisa aprender a fazer um treinamento na sua casa, que você tenha independência na prática, que você possa aprender a se tratar, a cuidar da sua coluna. Se você tem algum desvio de coluna, alguma dor, alguma lesão na sua coluna, você vai precisar, além dos tratamentos que você procura, você precisa aprender a fazer os exercícios para a coluna, porque somente o exercício físico vai manter o tônus, o alinhamento e a mobilidade necessárias para a saúde da sua coluna. A dor nas costas, ela também pode causar prejuízos na sua vida profissional. Você vai ter que se afastar do seu trabalho, você pode ter queda de produtividade, você já não trabalha tanto, você não se sente disposta para trabalhar. Então, você dividir a sua atenção com o trabalho e com as suas dores na coluna, você vai ficar muito cansado. Você não vai se sentir bem, então isso vai te trazer dificuldades para manter o seu trabalho. Muitas pessoas trabalham com sobrecarga, com peso, ou às vezes trabalham muito tempo sentadas, ou muito tempo em pé, ou tem que andar, subir, descer. De todas as formas, a sua coluna ela vai sentir os impactos desse dia a dia, desses movimentos repetitivos que você precisa fazer no seu trabalho. E para manter a sua postura no seu trabalho, você precisa conhecer a ativação muscular correta que você vai ter que ter para se manter de uma forma mais equilibrada. Por exemplo, se você trabalha sentado muito tempo, você tem que manter uma posição do seu quadril
que a sua coluna fique numa posição neutra e que você mantenha a sua cabeça erguida para que ela não pese para frente. Porque qualquer desvio dessa postura, se você já tem dor, vai causar mais dor. Então, a sua saída, a sua estratégia para não ter dor na coluna é se manter mais alinhado, manter um tônus postural melhor, para que assim você não compense, não sobrecarregue mais aquela região. Às vezes você pode colocar uma almofada atrás da cadeira para você sentar melhor, respirar melhor e talvez não ficar muito tempo sentado. Se você passa mais de 40 minutos sentado, é bom você se levantar, fazer uma caminhada leve, dar uma voltinha, beber uma água, se esticar. Você pode, às vezes, se esticar ali com a mão na parede, com a mão na mesa, numa cadeira. Tem várias formas de você se movimentar, mesmo no seu trabalho. Se você passa muito tempo em pé, você também precisa, às vezes, sentar para descansar as suas costas. Se você tem dor na coluna, você precisa respeitar os limites da sua dor. Você não deve ficar aguentando essa dor. A dor na coluna, ela causa muita tensão mental e você pode sentir um sufocamento, um burnout mental de se cobrar, de ter que aguentar essa dor. E isso pode deixar a pessoa totalmente estressada, ansiosa e deprimida por causa de uma dor na coluna. Então, para que você evite várias situações e consequências com essa dor na coluna, você precisa sempre respeitar os seus limites quando você estiver em um momento mais de crise, na dor, e você precisa aprender a controlar essa dor com os movimentos naturais da sua coluna, o movimento natural da sua respiração, e sempre deixar a sua coluna em uma posição neutra, evitando as compensações. Para que você deixe a sua coluna numa posição neutra, a sua coluna ela deve estar numa posição horizontal. Você deixando a sua coluna numa posição horizontal, você tira o peso da gravidade e assim você pode descansar um pouco esses músculos posturais para que assim você possa trabalhar o relaxamento deles. Você precisa descansar esses músculos e trabalhar eles de forma consciente. Quando você trabalha a sua respiração junto com o movimento, você passa a ser o controlador do seu corpo. Você vai aprender a controlar os movimentos do seu corpo junto com a sua respiração. Você não pode fazer força e respirar aleatoriamente. O movimento e a respiração, eles estão sempre unidos. Então, quando você faz um movimento de força, como um abdominal, você tem que ir, ao mesmo tempo, expirando para que essa musculatura se ative internamente. E assim você vai sentindo e vai controlando essa musculatura, ativando os músculos de uma forma correta, para que assim você possa fazer os movimentos com segurança. Porque quando a dor na coluna ela é crônica, você passa muitos meses com essa dor, ela vai e volta, significa que você já tem um medo de se movimentar, você tem medo de fazer algum exercício. Às vezes você até consegue fazer o movimento, mas o medo te estagna, te deixa paralisada para fazer um movimento, um abdominal, uma flexão de tronco, uma torção da coluna. Então, esse medo, ele também trava a pessoa de se movimentar. É um medo psicológico e emocional, porque quando você trava a sua coluna, você sente um choque no seu corpo. É como se você perdesse as forças. Você, às vezes, pode até perder as forças nas pernas, de tamanha a dor na coluna. Ela se irradia para todo o seu corpo. É como um blackout no seu corpo. Você leva um choque da dor na coluna e você fica com aquele medo de sentir aquilo de novo. Então, você passa a evitar movimentos com medo de sentir aquilo de novo. E aí você passa a se paralisar nos movimentos, a ficar com imobilidade da sua coluna.
E isso vai agravar cada vez mais a sua dor. Você precisa descansar e precisa recuperar a sua força, tomando o controle do seu corpo. Para tomar o controle do seu corpo, você precisa conhecer mais profundamente a sua respiração. Quais os locais da sua respiração, quais os músculos envolvidos, quais os movimentos que a sua respiração faz e como isso trabalha a sua coluna. Quando você respira profundamente, todo o seu corpo vai sentir o movimento, seja os órgãos, os músculos e as vértebras. Você consegue aliviar tensões muito profundas nas suas vértebras com a respiração, aliviando a sua carga mental, a sua carga de estresse envolvida com essa dor. Quando a sua coluna dói, existe algo que o seu corpo quer lhe dizer. Ele está chamando para que você cuide dele. Você não pode conviver com uma dor na coluna e achar que não está acontecendo nada. Uma dor na coluna, ela pode causar muitos prejuízos para a sua vida, não só físicos, como emocionais e financeiros. E como é que você vai envelhecer mais com esta dor, se você não recuperar a sua força? Você não pode achar que você tem que conviver com a dor na coluna por causa da sua idade. Você tem que superar essa dor cuidando de você mesma. Porque eu sei que a maioria das mulheres fazem isso. Cuidam muito dos outros, mas não cuidam primeiro de si, passando por cima de uma dor, de um desconforto, para cuidar das outras pessoas. Então, mulheres, cuidem primeiro de vocês mesmas. A sua coluna quer os seus cuidados também. Então, você precisa cuidar do seu corpo para que você se mantenha forte, com a mente limpa, saudável, com as emoções tranquilas, sem ansiedade e, principalmente, sem medo de se movimentar, sem medo de fazer as suas tarefas diárias, sem medo de fazer as suas caminhadas, a atividade física que você gosta. Muitas mulheres fazem atividade física com dor na coluna. E se você vai para a academia com dor nas costas, você precisa aprender o mesmo caminho de quem se machucou ou de quem ficou com dor nas costas por causa de não fazer exercício. Tanto fazendo exercício quanto não fazendo exercício, você pode ter dor nas costas. A sua coluna pode ter algum problema. Então, você precisa equilibrar, sempre respeitando os seus limites, respeitando as necessidades do seu corpo, para que você possa controlar a sua coluna, controlando os seus movimentos, e assim elimine as dores da sua coluna, para a sua vida ser livre, para a sua dor não interferir mais nas suas decisões, para que você possa sair para caminhar, que você possa sair para fazer o seu esporte, a sua academia, para que você possa ter o seu relacionamento em dia, entendendo? Então, a dor na coluna, ela afeta o corpo e a vida da pessoa de forma sistêmica. Ela afeta várias áreas da sua vida. Você vai deixar de ter produtividade no seu trabalho, você vai ter que gastar dinheiro com exames, terapias, fisioterapias e remédios. Você vai ter uma sobrecarga mental, uma sobrecarga, parece que tem um mundo nas suas costas, você carrega o mundo nas suas costas. Você, às vezes, não dorme bem por causa de uma dor nas costas, entendeu? Então, se você já não dormir bem, isso já afeta várias coisas na sua vida. Você vai ter um cansaço mental e um esgotamento físico muito maior do que se você não tivesse essa dor. A dor na coluna, ela realmente limita a vida de uma pessoa, e principalmente de muitas mulheres que passam por isso, sejam por sobrecarga de trabalho, às vezes por causa de uma gestação. Após uma gestação, a mulher ela fica com a coluna, às vezes, comprometida por falta de mobilidade, por falta de força e estabilidade do corpo. Você vai ter impactos nas suas tarefas domésticas. A dor na coluna, ela impacta a vida de várias formas da pessoa, tá? Agora, a dor na coluna,
ela vai estar sempre presente se você não fizer nada. Se você não parar para fazer os exercícios necessários. Porque, como eu falei, a dor na coluna, ela não vai ser resolvida com o ortopedista ou o fisioterapeuta. Claro que eles vão te ajudar muito e são necessários. Além do ortopedista e do fisioterapeuta, para controlar e estabilizar a sua vida com essa questão da sua coluna, você precisa fazer exercícios. E agora não é qualquer exercício que você pode fazer. Primeiro que se você não sabe fazer exercício, eu entendo que é difícil para você fazer exercício sozinha, porque você tem medo de piorar, de fazer algum exercício que dê mais dor ainda na sua coluna. Então, você precisa ter um acompanhamento que entenda mais profundamente a sua dor, que entenda qual caminho traçar para que você saia dessa crise, dessa dor, e passe a controlar os movimentos para que você tenha uma vida muito mais saudável, para que você tenha uma vida livre de sentir dores na coluna. E eu sei que o que você mais quer hoje é viver livre dessa dor, para que você possa acordar e fazer as suas atividades sem nem lembrar dela. Quando você tem dor na coluna por muitos meses, todos os dias você lembra dela, é a sua parceira e que inferniza a sua vida. Mas quando você começa a fazer um treinamento organizado, direcionado para recuperar a força do seu core, o controle da sua respiração e trabalhar o movimento corretamente da sua coluna, quando você aprende a juntar tudo isso, você começa a controlar o seu corpo e a eliminar essas dores, mesmo que você tenha machucado a sua coluna de alguma forma. Então, todo mundo que passar por uma dorzinha nas costas é sinal de que está precisando fazer exercícios de fortalecimento, fortalecimento interno, fortalecimento com controle. Não é apenas você pegar carga. Força não significa que você vai pegar carga, mas que você ativa o sistema nervoso de forma correta para ativar os músculos em sinergia, porque o nosso corpo, ele funciona todo unido, o nosso corpo ele não é assim uma coisa isolada, um braço junto com outro braço, não, todo o nosso corpo, ele tem uma tensigridade, é como se fosse uma teia de aranha, que se você tensiona de um lado, toda essa teia, ela vai ter que se ajustar a essa tensão para que se mantenha tudo firme. Então, se você tensiona o músculo na sua coluna, nas suas costas, todo o seu corpo ele vai sentir e vai se ajustar para que você proteja essa região. Então, você passa a compensar os movimentos, você passa a compensar, fazer movimentos compensatórios para que não ative aquele gatilho da dor, aquele gatilho que às vezes é uma memória muscular, uma memória de um trauma que você passou aquela dor muito tempo. Então, para aliviar essa tensão muscular, você vai precisar encaixar a sua respiração junto com os seus movimentos e ativar os movimentos de forma consciente. O movimento consciente é a chave para eliminar a dor na coluna. É a chave para que você possa tomar o controle da sua respiração e moldar o seu corpo. Moldar o seu corpo para que você tenha movimentos e mobilidade livre de dores. E assim você vai poder viver e fazer o que você quiser, pegar sua criança no colo, fazer suas atividades físicas, domésticas, fazer amor, fazer a sua festa, sair para comemorar com os amigos. Às vezes você tem dor na coluna, você não sai nem para uma festa porque vai ser desconfortável para você, tá? Então, eu sou professora, treinadora de yoga, de pilates, e sempre ensinei para as pessoas esses princípios para que você tome conhecimento de você mesmo e possa recuperar o controle do seu corpo, para que você possa viver assim, então,
sem dores, livre de estresse, de dor na coluna. Tá ok? Muito obrigada.